Observe bem, quem parece o mais suspeito nessa cena? Opções: A. O casal tranquilo passeando. B. A velhinha focada no livro. Ou C. O homem interrogatório no banco, de casaco longo e jornal de cabeça para baixo, olhando diretamente para você. Surpresa! Era o esquilo no topo da árvore o tempo todo. Ele trabalha para a CIA. Agora, vamos tentar mais uma vez. Quem parece o suspeito? Opção A. O homem passeando com o cachorro. Opção B. O cachorro. Ou C. As crianças jogando frisbee. Se você escolheu o cachorro, sinto muito. Você errou. Na verdade, você está vendo um reflexo no olho do esquilo espião. E aquela pulga na orelha dele? Será mesmo que é uma pulga? Os animais têm o dom de se misturar com o ambiente, uma habilidade que as agências de espionagem aprenderam a explorar ao longo da história. Isso investiu tramas épicas, como a Força G, e levou à criação de projetos reais que receberam de tudo: vigilância animal, mensagens secretas, missões de resgate e, é claro, as maneiras mais engenhosas de gastar o dinheiro dos contribuintes. Mas antes de continuarmos com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a chegar nos primeiros 100 inscritos. E também ligue as notificações, deixe o seu like e comente muito, vai nos ajudar com o nosso trabalho aqui no YouTube. Em abril de 2019, pescadores perto de Hammerfest, uma cidade no norte da Noruega, não é um festival de martelos, tiveram uma surpresa curiosa. Uma beluga super amigável apareceu ao lado do seu barco, ou melhor, se mudou por ali. Até aí, tudo bem, mas essa beluga estava usando um arnês. Na verdade, não era um arnês, ele parecia feito para segurar uma câmera. E o mais intrigante de tudo, estava gravado nele: propriedade de São Petersburgo, em russo. Era uma espiã russa? Ou apenas um bastão de selfie aquático, que deu terrivelmente errado? Afinal, a base naval russa em Murmansk está a uma nadada de distância dali. A marinha russa, claro, negou qualquer envolvimento com essa baleia. Mas pense bem, quem presume que ela estava espionando? A primeira regra da espionagem é clara: se ninguém perguntar, você não conta. Vladimir, a beluga suspeita, acompanhou os pescadores até o porto de Hammerfest como um verdadeiro VIP. E ainda ficou exigindo carinho e atenção, especialmente ali perto do espiráculo. Virou uma celebridade. A população norueguesa logo lhe deu um nome à altura: Valdimir, uma mistura da palavra Val, que significa baleia em norueguês, com Vladimir, em homenagem ao Vladimir Putin. Porque, convenhamos, poucas figuras no mundo têm tanta habilidade em pegar coisas quanto ele. Só que Valdimir não se contentava em apenas ser adorado. Ele tinha um toque especial. Ele também pegou objetos que caíram no porto: celulares, GoPros e, quem sabe, até um pouco do coração dos moradores. Valdimir, com certeza, não é o pioneiro na alta espionagem entre os animais. Na verdade, essa tradição já vem de tempos antigos. No começo dos anos de 1900, o alemão Julius Neubronner estava revolucionando a entrega de medicamentos com pombos correios. Tudo correu bem até que um dos pombos desapareceu e semana depois voltou como se nada tivesse acontecido. Intrigado e querendo descobrir o paradeiro do pombo, Julius inventou uma mini câmera fotográfica que poderia ser presa ao animal. Foi um avanço e tanto, e ele logo descobre que seu pombo espião também seria útil para espionagem em tempos de guerra. Assim, nasceu o primeiro de uma linhagem de agentes equipados com câmeras, antecipando o que seria uma longa e inusitada carreira de espionagem animal. No século XIX, a espionagem aérea estava começando a tomar forma com métodos bem criativos. Primeiro, foi experimentado amarrar câmeras em balões, pipas e até foguetes. Uma ideia que parecia genial, mas que dependia da boa vontade do vento e até do fato de que essas bolhas não explodiriam no caminho. Outros métodos incluíam até sapatos com molas, para que de alguma forma alguém desse saltos altos o suficiente para capturar o ângulo certo. Mas então vieram os pombos, e com eles a precisão. Esses pequenos espiões voadores eram mais confiáveis que os balões. Com trajetos cuidadosamente planejados, os pombos eram transportados em pombais móveis e soltos de forma que cruzavam o espaço aéreo exato,
para ser espionado. E o melhor, quando voltavam ao seu pombal, traziam consigo as fotos secretas que seriam reveladas para análise. Durante a Primeira Guerra Mundial, os pombos espiões de Júlio prestaram seu serviço em batalhas importantes, como de Verdun e Somme. Mas isso não foi o suficiente para os alemães. Eles decidiram adicionar mais um personagem inusitado a essa missão: os cachorros. Esses novos recrutas, como os verdadeiros coelhinhos da Páscoa, carregavam pombos em cestos e, ao serem soltos no campo de batalha, liberavam os pombos espiões para documentar a ação. O sucesso foi tanto que a ideia até ganhou seu próprio brinquedo: um soldado de brinquedo com seu pombo espião e o cãozinho cesto, eternizando essa invenção por equipe de espionagem. Mas a criatividade não parou por aí. Os pombos tinham outra função bem conhecida: fazer cocô. E durante a Guerra do Vietnã, os americanos encontraram uma forma inusitada de usar até isso para espionagem. Soldados Vietcongues passavam por pilhas de cocô aparentemente inofensivas, mas, na verdade, essas pilhas não eram nada comuns. Escondidos nelas estavam dispositivos de comunicação que os americanos usavam para direcionar ataques aéreos. Quem diria que algo tão natural poderia esconder segredos militares tão importantes? Agora, se você acha que os pombos e os cachorros foram os espiões mais inusitados da história, prepare-se para o próximo nível de espionagem animal. Durante a Guerra Fria, as agências de inteligência dos Estados Unidos levaram o conceito de drop morto um pouco além. Em vez de simplesmente deixar uma mensagem debaixo de uma pedra ou dentro de um livro antigo, eles decidiram usar ratos mortos. Sim, você ouviu direito, ratos mortos. Esses pequenos roedores eram recheados com tudo o que um espião poderia precisar: informações secretas, dinheiro, filmes e até cartas de Pokémon e outros animes. Porque, é claro, até missões de espionagem precisavam de um pouco de entretenimento. Ok, vou parar com as piadas. Além disso, também foi possível enviar munições, identidades falsas e outras ferramentas essenciais para os espiões americanos infiltrados em Moscou e Berlim. E o mais genial dessa estratégia: ninguém jamais suspeitaria de um rato morto. Afinal, quem em sã consciência iria parar para mexer com um roedor já sem vida no meio da rua? Agora, se você pensou em esconder coisas sobre pedras era o máximo da criatividade da espionagem, é melhor se preparar para a virada do jogo. A CIA, sempre atenta aos detalhes, logo veremos algo crucial sobre a natureza humana. Os espiões nunca param de inovar, e quando se trata de esconder coisas em um lugar mais inesperado, os anos 60 mostraram que a criatividade estava além de qualquer coisa que poderia imaginar. Nesse período, a CIA decidiu que os gatos seriam os agentes perfeitos para espionagem. Assim, surgiu o Acoustic Cat, gatinho acústico. Uma ideia: implantar microfones no ouvido de um gato e um transmissor na base do crânio. Tudo escondido sob o pelo para que o felino pudesse andar por aí e escutar conversas sem ninguém levantar suspeitas. Agora, isso tem problema. Bem, os gatos são conhecidos por não seguirem ordens. No primeiro teste de campo, o agente felino simplesmente ignorou os agentes da CIA, correu para o meio do trânsito e acabou atropelado por um táxi. Claro, a CIA nega a história, mas convenhamos, eles jamais diriam que isso seria verdade. Depois de tantas tentativas, o projeto do espião gato foi finalmente encerrado em 1967. Mas é claro, o governo americano não é do tipo que desiste facilmente. No século XXI, a espionagem foi para um novo nível de criatividade. O que eles fizeram? Simplesmente microfones diretamente em mariposas. Isso mesmo, mariposas. Para isso, pegavam polpas, cortavam ao meio e implantavam um microfone minúsculo dentro de um tubo entre as metades. A ideia era que, ao virar a mariposa, o inseto fosse o agente perfeito para reunir informações, flutuando por aí sem chamar a atenção. Só que a ideia de ter uma mariposa espiã logo foi abafada. Mas convenhamos, os fracassos nunca desanimaram o governo dos Estados Unidos. Nos anos 2000, a DARP, sim, eles de novo, tentaram criar uma mosca robótica para ser literalmente uma mosca na parede, a espiã perfeita. Mas claro, com baterias da época, a coisa não foi para frente. As baterias pequenas duravam pouco mais de segundos, e as que duravam mais
Bem, transformavam a mosca em um encaixe do tamanho de um hamster. E acredite, ninguém quer uma reunião interrompida por uma mosca do tamanho de um hamster, ainda mais um robô. Mas nem tudo foi perda de tempo. Os cientistas descobriram que, apesar dos robôs insetos ainda não estarem prontos para a espionagem, eles puderam ser úteis em algumas situações, tipo lançar um robô bicho gigante em motoristas teimosos que ficam grudados no seu para-choque. No entanto, uma pesquisa levou a um robô bem mais sério, o CRAN, inspirado pela resistência das baratas. Ele foi projetado para se comprimir e passar por espaços apertados, como um ninja barato. Em vez de ser um espião invisível, o CRAN foi pensado para missões de resgate, se esgueirando em buracos e rachaduras, onde humanos não caberiam. Eu sei, imagine um robô gigante indo até você em uma colina em ruínas. E quem sabe, se eles implantarem um microfone no CRAN, até uma barata pode acabar nos espionando, não acha? Mas vamos ser sinceros, nada mais é assustador do que um robô cobra de resgate. O robô cobra de resgate, ou Snakebot, foi desenvolvido pelo Dr. Gavin Miller, que desenvolveu sua criação em pesquisas de um cientista japonês. A ideia era simples: criar um robô que imitasse o movimento das cobras, usando uma locomoção especial chamada locomoção reticulada. Esse estilo de movimentação é característico de cobras maiores e mais pesadas, onde a barriga se contrai e avança, uma parte para frente, puxando o resto do corpo. É um movimento silencioso, ideal para situações discretas, como uma operação de espionagem, ou mesmo em situações de resgate, onde a sutileza é essencial. Embora esses robôs ainda não tenham sido usados em operações de resgate reais, eles têm um grande potencial para atravessar terrenos difíceis, como lamaçais e aéreos de difícil acesso, onde os robôs tradicionais com rodas ou pernas têm problemas. Outra vantagem é que, graças à sua estrutura modular e motores repetitivos, esses robôs são bem mais resistentes a falhas mecânicas. E vamos combinar, um robô cobra, até com sua natureza cheia de curvas e movimentos fluidos, acaba sendo até um pouco divertido para quem ama tecnologia e robótica. Mas claro, nem todo o uso desses robôs é tão sério assim. Em um momento de pura criatividade, o robô Snake foi escalado para uma missão muito especial: levar as alianças no casamento do próprio doutor. Um exemplo perfeito de como um projeto sério pode ter o seu toque de humor e até romance, não é mesmo? E é assim que, no final das contas, a humanidade segue em busca de aprender com a natureza para criar invenções que possam tanto salvar vidas quanto dar boas risadas. Entre os projetos de espionagem, como as pombas com câmeras, o Acoustic Cat e até a beluga espiã, não faltam momentos inusitados que mostram a habilidade humana de transformar ideias malucas em realidade, ou pelo menos em boas histórias. Então, o que você acha? Qual personagem de filme você lembra um desses espiões animais? Quem sabe um robô cobra ou uma beluga russa não apareça em algum próximo blockbuster? Comente abaixo. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar bastante. Até a próxima!